Vamos lá. Andréia, seja bem-vinda. Andréia Cândida, seja bem-vinda. Bom, gente, escreve aqui algo para a gente saber quem são vocês que estão aqui conosco. Pessoal, vocês estão nos escutando bem? Andréia, dá um feedback para a gente. Então, o áudio está chegando claro para você? Pessoal, nós tivemos um probleminha com a webcam, mas nossa equipe aqui correu e já solucionou o problema. Nós estamos transmitindo aqui do computador e agora vai dar certo. Ei, Sueli. Ei, Sueli. Agora vai, Sueli. Ei, Valquíria, boa noite. Boa noite, Valquíria. Oi, a Andréia falando que o áudio está bom, né? Ah, que legal. Só esperar o pessoal chegando. Divino, boa noite, Divino. Seja bem-vindo. Obrigado pelo feedback, falando do áudio. De novo. Gente, vamos esperar aqui uns 5 minutinhos. Só aguardar o pessoal. O pessoal aqui que está nos auxiliando aqui está mandando o convite para todo mundo. E a gente já começa. Sueli, você é de onde, Sueli? Valadares? Fala aqui para nós. Ótimo, Valquíria. Cadê a Stephanie, Sueli? Chama ela. Uhum. Então, vamos lá. Ok, pessoal, vamos começar então, vamos dar início. Pessoal, eu vejo que tem aqui algumas pessoas que eu acho que eu conheço, mas eu quero me apresentar. Algumas pessoas não me conhecem, então vou me apresentar. Prometo não me alongar muito, tá? Mas eu me chamo Charles Ismael da Silva, eu sou psicólogo, né? Eu venho fazendo um convite para vocês e sou de Governador Valadares, essa terra linda, maravilhosa, que tem conexão lá com a terra do tio Sam. Rita, seja bem-vinda, Rita Leão. Do Rio de Janeiro, que legal, Rio de Janeiro. Professora. Que legal, seja bem-vinda. Então, pessoal, eu me formei aos 27 anos. Demorei a entrar na faculdade e eu fui entrar aos 27 e me formei aos 32 anos, né, na graduação de psicologia. Fiz aqui em Governador Valadares e logo depois que eu me formei, né, eu fiz as especializações e foi muito bom para mim fazer a psicologia, porque assim eu tentei fazer primeiramente direito, e eu me achei na psicologia, e graças a Deus por isso, né, porque vocês vão conhecer depois um pouquinho da história, foi ali que eu conheci a minha amada, e as pessoas diziam assim, Charles, você é conciliador, então você tem que trabalhar no direito, porque você é conciliador, né, para acalmar as brigas ali, fazer as pessoas se acertarem. E eu tinha uma imagem minha, assim, eu vou contar um pouquinho aqui, eu tinha uma imagem minha, já de barbinha branca, e atrás de mim tinha uns livros, e eu pensava realmente que eu ia ser advogado, mas agora, tempos depois, eu me deparei com aquela imagem na cabeça, eu falei, gente, desde o início era psicologia, eram os livros, eram da psicologia. E realmente, porque eu tenho, né, a minha esposa sempre me valida com isso, realmente eu tenho essa habilidade, esse talento, né, de ser conciliador, e tenho amor pelas pessoas, eu tenho paixão por famílias, ajudar o casal é ajudar famílias, então eu me encontrei muito na psicologia. Às vezes a pessoa me pergunta assim, mas você trabalha só com casais? Não, nós atendemos também outras demandas, ansiedade, depressão, que infelizmente hoje, né, as pessoas estão sendo acometidas, mas se falar assim, você prefere atender casais ou você prefere atender uma outra demanda? Eu prefiro atender casais. Então, o atendimento a casais é minha paixão. Eu me especializei em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental,
e também fiz a graduação, a pós-graduação em casais. A minha amada também, depois ela vai se apresentar. Então, eu me formei, eu entrei na faculdade em 2000 e saí em 2005, me formei em 2005, fiquei um período no limbo, a esposa já foi trabalhar logo com a psicologia, eu ainda fui resolver umas outras coisas, porque eu tenho outros negócios, e depois eu fiz as especializações, e depois eu entrei atendendo com força total. E é isso. Então, atualmente, nós trabalhamos juntinhos, nós temos uma clínica que se chama Clínica Insight. Nós temos também outras psicólogas na equipe, né? Então, nós temos psicólogas que trabalham com criança, que outras que trabalham já com a maior idade, né? Melhor idade. Então, assim, a gente tem ali uma equipe, e na parte de casais, eu e a Giza, a gente está à frente por conta da nossa experiência, né? Já são uma caminhada aí de 2005 até agora, já são quase 20 anos de profissão. Então, são muitas histórias, dá para escrever um livro, né, sobre os atendimentos, sobre as coisas que a gente vivencia, histórias alegres, histórias tristes, tristes que depois com um final feliz, mas todas essas histórias, esses acontecimentos, a gente respeita muito e guarda no coração como aprendizado e até para nós mesmos, né, meu amor? Até como aprendizado de vida mesmo. Tá? Então agora eu vou deixar a Giza falar um pouquinho, deixar ela se apresentar também. Mas é isso, eu tenho essa paixão pela psicologia e, e tenho trabalhado firmemente nisso. Atendo muito pessoal TDAH, né? Pessoal que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Chega muito para mim, depois vocês vão saber por quê, sabe? Mas é isso, o universo, né? O próprio Deus, né? Ou como você queira entender, ele manda para você aquilo que você dá conta de atender, daquilo que você gosta de fazer. E é isso. Passar a palavra agora para a Giza, para ela se apresentar. Então, gente, eu sou a Giza, meu nome é Giza Rielli, eu sou de Conselheiro Pena, uma cidade pertinho de Governador Valadares, onde a gente se encontra, bem no interior de Minas Gerais. Estou vendo que tem alguns aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, então vocês vão se situar por aí. Queridos, eu me interessei pela psicologia por causa da minha história. Eu sou filha de pais que se amavam muito e tiveram um relacionamento muito bonito, onde eles dançavam, brincavam. Nós crescemos naquele ambiente de amor, porém também um ambiente muito tenso. Meus pais tiveram algumas adversidades ao longo do casamento e nós sofremos muito com isso. E isso despertou em mim logo cedo um interesse para entender o que aconteciam essas coisas. E meus pais tiveram pouco suporte, pouco recurso para reavivar o casamento deles. Então, o sofrimento dos meus pais, o sofrimento gerado para nós, filhos, me despertou o interesse nessa profissão. Eu cresci ouvindo a minha mãe também ser uma boa conselheira. Minha mãe conversava com as pessoas e sempre tinha um bom conselho. Mesmo depois de divorciada, porque os meus pais chegaram a se separar, ela tinha bons conselhos para dar, até da própria experiência, do que não fazer. Então, de certa forma, minha mãe foi minha primeira referência de psicóloga, meio que conselheira. Isso despertou em mim um interesse de aprender e entender o que se passava na nossa história. Fui fazer psicoterapia, e acho que esse é o melhor caminho, quando você quer entender algo, ao invés de cursar uma faculdade, fazer psicoterapia, porém já existia um chamado ali. Não faria outra faculdade, porque entendemos que nós temos um chamado, né, para resolver. E nessa história, eu fui me apaixonando por vários transtornos, como tratar cada transtorno, e me casei, conheci o Charles na faculdade, né, nos encontramos ali. Eu tinha uma fome de ter uma família, Charles também, um desejo ardente de ter a nossa própria família, de acertar naqueles erros que os nossos pais cometeram,
Ambos fomos para psicoterapia, muitas vezes de casal, né, meu bem? Sim. E nessa jornada, nós fomos aprendendo a nos trabalhar, a trabalhar as nossas demandas pessoais e também a entender, a trabalhar as nossas demandas de casal. Nós tivemos muitos conflitos no casamento. E como a gente estava no ambiente da psicoterapia, a gente sabia que existia esse recurso. E lá fomos buscar ajuda. E acredito eu que talvez fosse uma ótima ajuda para os meus pais, antes deles se separarem, se fosse encontrado isso naquela época para eles. Então, isso fomentou o nosso desejo de trabalhar com casais também, as dificuldades que passamos e enfrentamos, superamos, aprendemos a lidar, os tratamentos que fizemos, tudo isso foi nos direcionando a atender essa necessidade que hoje é vigente, chega para nós a todo momento na clínica, casais ou às vezes mulheres que vêm pedir socorro, né? As mulheres manifestam mais esse desejo de ajuda. Verdade. E quando a gente vai conversando, a gente entende que há ali uma demanda conjugal para ser trabalhada, né? E com isso a gente convida muitas vezes, né, o marido a participar ou até encaminha, né, para outros colegas tratarem. E essa paixão trouxe a gente até aqui, a dar aulas para vocês, né? Nós já fizemos outros eventos também. Escrevemos livros, né? Nós escrevemos o nosso livro, né, Contra o Amor Não Há Argumentos, que foi um livro que nasceu no coração do Charles, onde eu vi meu marido escrevendo assim vários sábados sentado, recebendo assim inspiração mesmo de Deus para escrever muita coisa. Ele é pautado nas nossas experiências clínicas, dentro de livros que nós lemos, da psicologia. Ele foi muito inspirado. E esse livro é um recurso que a gente apresenta aos casais, onde tem um método também para ser seguido. Sim, a gente está sempre procurando ajudar a questão do casal, porque o que nós entendemos? Desde quando a gente se encontrou ali na faculdade, no ano de 2000, então, primeiramente, nasceu uma amizade, né, e a gente estudava junto. A Giza foi muito amiga desde o início. Por exemplo, eu quis parar por dificuldades financeiras, dificuldade de trabalho, ela falou não. Então, muitas vezes ela me pegou pela mão e foi me ajudando. Então, a Giza sempre esteve comigo. E a gente ia conversando sobre o que a gente tinha em comum. E essa questão da família, ela ficou muito forte. Por quê? Eu casei com 22 anos, com uma outra pessoa, e esse casamento, ele não deu certo, né? Um casamento que me machucou muito, tá? E então, quando eu conheci a Giza, eu tinha acabado de sair desse relacionamento e foi assim, eu quero contar um pouco rapidamente, rapidamente para vocês sobre isso. Eu encontrei com a Gia, a gente primeiramente foi uma amizade, depois evoluiu para um namoro e a gente começou a namorar ali no período da faculdade. E eu achei que eu não iria casar novamente. Porque eu estava tão machucado, aquele primeiro relacionamento tinha me feito tanto mal, que eu falei assim, eu não quero casar novamente. Eu tinha 27 anos e a Giza tinha 19. E aí eu pensei comigo assim, puxa vida, é uma tremenda covardia, né? Então eu fui me tratar, eu fui procurar meios de me curar sobre aquilo, e eu tinha também assim um desejo de formar família, de ter mais filhos. Então eu falei, eu preciso superar isso. Então eu fui para a psicoterapia, eu fui buscar recursos para poder ter condição de casar com ela. A gente fala às vezes no curso, as pessoas começam a rir, mas é a pura verdade, né? Eu fui me tratar para conseguir casar novamente. E graças a Deus a psicologia foi uma ferramenta assertiva para mim, né? Eu busquei psicoterapia e superei isso. E então nós decidimos casar em janeiro de 2006. Pode errar a conta, não. 2006 nós nos casamos, formamos, né, no final de 2005, e em 2006 nós casamos.
Gente, e aí eu pensei assim, agora vai dar tudo bom, vai dar tudo certo, que agora a minha história vai ser diferente. E o que que aconteceu? Né? Aconteceu que acontece com todos os casais, ou com a maioria dos casais, posso dizer assim. Porque se o casal falar comigo, se um amigo chega, um casal falar comigo, olha, eu não brigo, eu não tenho desentendimento com o meu cônjuge, com a minha parceira, eu já penso logo, tem um negócio errado. Por quê? Porque nós entramos no relacionamento, entramos no casamento totalmente despreparados. Por mais que o pai e a mãe orientou e tudo, a gente entra assim, no se vira nos 30. É uma construção, É né? uma construção. Então, o que que aconteceu comigo? Logo que a gente... eu me lembro, quando eu fui pedir a mão dela em casamento, fui falar com a mãe dela, né, para a gente poder juntar, né, para a gente poder né, morar junto, casar. E eu, assim, totalmente apaixonada, a mãe dela falou assim, olha, Riele não é fácil, não, ela tem um gênio forte. Eu falava assim, não, isso aí... Eu pensando comigo, né? A mãe dela falando, então isso aí deve ser um engano. Como que uma menina bonita dessa, dos olhos azuis, né, vai me dar esse trabalho todo? Gente, e aí nós casamos, né, e fomos morar juntos. E foi também, muitos problemas começaram a acontecer, e a gente brigava por coisas fúteis. Na verdade, gente, as brigas dos casais, elas, elas se assemelham. Né? Casal briga por causa de uma toalha em cima da mesa, casal briga por conta de um copo. Né? A nossa primeira briga foi por causa de um copo fora do lugar. Mas só que vocês vão entender ao longo aqui da aula que isso tem raízes mais profundas. A verdade não é o copo, né? São coisas mais profundas. Então, eu me lembro que eu conversei com um amigo que era advogado e que tinha feito o meu divórcio, e falei com ele, meu amigo, prepara aí, porque eu vou separar novamente. E apesar dele não ser psicólogo, ele falou comigo assim, rapaz, o defeito é em você. Você já vai separar de novo? E eu fui para casa com esse barulho na cabeça. E aí eu falei, eu preciso resolver isso. Realmente eu tenho uma participação muito grande nisso. Eu tenho alguma coisa que eu não consigo entender, não é clara para mim, não está dentro do meu campo de visão, mas tem uma coisa que está me sabotando. Tem uma coisa que não está legal e eu preciso resolver isso, porque senão eu vou ficar de casamento em casamento, casamento, casamento. Né? E daqui a pouco passou-se o tempo. E eu, sempre apaixonado com ela, falei, eu vou fazer o que tiver que fazer. Né? Dentro né, de uma coisa lícita, o que tiver que fazer, eu vou fazer. E chamei ela para isso também. E nós fomos buscar, nós começamos a estudar, fomos fazer terapia de casal, fomos procurar um aconselhamento religioso, nós fomos procurar tudo que vocês pensarem. A Giza, ela tem especialização também na área de neurociência, não é isso, meu bem? Foi estudar questões do cérebro, a gente começou a estudar, e aí a gente ia pegando assim, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, não, isso aqui foi legal para nós, então a gente vai usar isso aqui com os casais, a gente vai usar isso aqui na psicoterapia. Então, a gente foi anotando, a gente foi pegando tudo aquilo que funcionava e a gente foi criando. O livro foi fruto disso. Né? O nosso livro ele foi fruto disso. Então, a gente foi criando formas com base não só na psicoterapia. Às vezes a pessoa pergunta para mim assim, o método ele é da mesma forma que você atende os casais? Não, não é. A gente sabe, por exemplo, nós temos um conselho, né, que nos regulamenta. Então, por exemplo, você não pode, por exemplo, não é aconselhável dentro de terapia você falar alguma coisa que é da parte espiritual. Isso não é legal, isso não é bom. Então, a gente tem um limite dentro da psicoterapia de casal. Nós temos uma limitação ali. A psicoterapia de casal é eficiente demais, demais. Aconselho todo mundo. Falo para os meus filhos, se algum dia tiver, o caminho é esse. Olha, o caminho tem um livro aqui do pai e da mãe. Ó, tem aqui o método. Então, o que você puder fazer para poder salvar o seu casamento, faça.
E a gente, por essa paixão, o que eu comecei a fazer? Fiz o livro, falei, com o livro, eu vou enviar esse livro para todo lugar. Nós temos um livro que está na Polônia, nós temos um livro que está nos Estados Unidos, nós temos livro espalhado nesse mundo todo. Ano passado, a gente foi fazer um curso em New Orleans, nos Estados Unidos. Então, algumas igrejas chamam, algumas instituições estão chamando, e onde chama a gente vai, porque a gente entende que se a gente consegue ajudar um casal, a gente vai conseguir ajudar os filhos, a gente vai conseguir ajudar toda uma geração daí para frente, não é isso, meu amor? Sim, e qual é a origem dos conflitos Pois conjugais? é, quais são as origens, gente, dos conflitos conjugais? Esse é o tema da nossa aula. Você quer falar, meu bem? Então, um conflito conjugal surge quando há uma objeção, quando uma situação tem visões incompatíveis. Imagina isso no campo do casamento. Um casal são duas pessoas diferentes, de educação diferente, de culturas às vezes diferentes, e em dado momento, para tomadas de decisão, é possível que haja um choque de visão, né, de interpretação, um desejo diferente, de escolhas diferentes. Isso pode gerar um conflito. Mas o que de fato gera o transtorno no casal para criar um conflito? Na verdade, não existe a origem dos conflitos numa palavra só. Os conflitos conjugais, eles vêm de várias vertentes, né? Como, por exemplo, criação diferente, leva a pessoa a não saber quais são os seus papéis. Finanças no casamento é um ponto de conflito gigante. Traumas não resolvidos, transtornos tanto de personalidade quanto psicológicos, psiquiátricos. E dentro esses exemplos, né, nós podemos entender que cada pessoa ela traz uma crença distorcida sobre determinada realidade, onde essa crença distorcida, essa forma de ver a vida de uma maneira diferente da realidade, gera aí um caos. Um ponto que é ponto de conflito chave no casamento também são as questões de valores. Né? Quando as pessoas se encontram, geralmente elas têm valores diferentes com prioridade. E não existe um valor errado. Cada um tem o seu valor. O que é um valor? O que acontecia comigo e com a Gi, e que eu acho que acontece com a maioria de vocês? Muitas vezes o casal ele fica dando volta no mesmo problema. É comum, por exemplo, às vezes a gente atender casal, tem quanto tempo que vocês estão juntos e estão, né, se desentendendo? 5 anos, 10 anos. Pessoas inteligentes, pessoas com QI elevadíssimo, né? Não vou citar aqui profissão para não valorizar ninguém, mas assim, pessoas com QI altíssimo, e elas falam, olha, eu não consigo resolver, eu já comprei livro de autoajuda, eu já peguei aconselhamento, eu já fui no padre, eu já fui no pastor, eu já fui... A pessoa, ela está tentando, só que ela não consegue. É mais ou menos o que acontecia comigo e com a Giza. Por quê? Os problemas conjugais, eles têm uma raiz mais profunda. Porque se fosse só de ordem, por exemplo, lógica, você compraria um livro de autoajuda, por exemplo, você compraria um livro de casais, né? Técnico, você iria ler e iria falar, poxa vida, eu não vou fazer isso mais. Só que os problemas conjugais, eles não são resolvidos dessa forma. O conselho, então veja bem, existem tipos de curso, existem tipos de livros que eles se dão no formato motivacional. Gente, anota aí, e já quem puder, já deixa uma caneta, porque até o final da aula nós vamos fazer aqui uma técnica vivencial, que é uma técnica que a gente usa nos casais com esse método, tá? Então já deixa aí um papelzinho, uma caneta, para na hora do exercício aí você poder anotar, beleza? Então, como eu estava dizendo, os conflitos conjugais, eles se dão não de uma forma motivacional. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ir para um curso, e aí ela vai lá para o curso, e aí ela fica sábado e domingo ali nessa imersão, e ela vai usar, né? Aí ela vai aprender, você tem que abrir a porta do carro para ela, você tem que
tomar cuidado como é que você fala, você tem que fazer isso com o seu marido. Gente, entra aqui, sai aqui. É motivacional, ou seja, você sai motivado no domingo, feliz da vida, você fala, olha, na segunda-feira vai acontecer tudo diferente, a minha vida vai mudar. Até funciona por um tempo, né? Mas não é algo transformador. Exatamente. Né? A terapia, ela tem essa característica também, porque ela não é no âmbito motivacional, ela é no âmbito ativacional. Então, nosso método, a forma que a gente trabalha, também é ativacional. Então, por exemplo, eu vou contar aqui uma história rápida para vocês, né? Eu estou dizendo para vocês, por exemplo, eu e a Giza já éramos formados em psicologia e os problemas acontecendo. Então, a gente ficava se perguntando assim, mas como? A gente está apanhando de uma coisa tão simples, gente. E é o que acontece. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, vou dar um exemplo para vocês. Já chegou para mim senhor, né? Isso é um caso aqui, eu não posso falar nomes, mas eu vou contar a história, né? Assim, mais ou menos o que aconteceu. Ele me relatou que quando era criança, e até ali na sua adolescência, ele presenciou a mãe em adultério, ele presenciou a mãe saindo, traindo o pai, todo mundo sabia que traiu o pai, ele ia lá, buscava a mãe, colocava a mãe para dentro de casa, falava para o pai dele, pai, está acontecendo isso, o pai dele não tomava providência. Então ele passou a infância e a adolescência nesse problema. E aí o que aconteceu? Ele falou, olha, minha família vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. E aí ele se casou com uma linda mulher, linda e honesta mulher. Só que dentro dele, a gravação que rodava aqui era o quê? Ela vai acabar me traindo. Era o medo, né? Era o mesmo medo que aquilo ficou gravado no coração dele. Sabe, por mais que a esposa desse provas de que ela era honesta, de que ela não ia trair ele, dentro dele, o programa dele, a gente fala, gente, o programa, né, que é o nosso psicológico, ele rodava dizendo, vai dar ruim, vai te trair, vai te largar. E aí o problema no casamento começou, porque a esposa falava assim, você não confia em mim, isso é uma falta de respeito. Que prova você tem que eu estou te traindo? Que motivo te dou para você? E ele em cima, e ele imagina, uma pessoa ativada emocionalmente, achando que está sendo traído. Então, a pessoa não deixava a outra pessoa ter uma vida social. É uma crença dele, né? Isso a gente fala na psicologia, gente, que isso é uma crença, tá? Não tem nada a ver com religião. A crença é o programa, é a forma que a pessoa vê a vida, né? Vê as pessoas, né? Vê o mundo, o futuro. Cada um entende de uma forma. É como se fosse o óculos. Eu sempre dou esse exemplo. Olha, a crença é a forma que cada um vê o mundo, a si mesmo, as pessoas. Então, se a pessoa tem aquilo ali enraizado, gravado no programa dele, então, muitas vezes eu atendia esse senhor chorando, ele falava assim, olha, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou investigando, eu já estou colocando rastreador, eu já estou fazendo isso, aquilo, eu não consigo. E ele chorava, e ele falava, não quero perder a minha esposa, mas do jeito que eu estou sufocando, vou acabar acabando com o meu casamento. E aí nós entramos com as técnicas do método, e a gente trabalha muito com técnica vivencial, né? Tipo como se fosse uma meditação, a gente pede a pessoa para fechar os olhos, para que aquela aula, né, para que aquele atendimento, ele sempre vai fechar com uma técnica vivencial, porque aí a pessoa sente na pele aquilo que o profissional, o terapeuta está querendo passar. Ela vivencia uma emoção. Sim. Né? E o tratamento ele se dá no campo da emoção. Por isso que ler um livro de autoajuda não cura. As informações são válidas, ter conhecimento é libertador, mas conhecimento aplicado é eficaz. E quando a gente consegue colocar essa técnica em prática e levar a pessoa a ter uma emoção
que vai libertá-la de uma emoção traumática anteriormente, e isso transforma a vida da pessoa. Sim. Gente, vou usar essa garrafinha aqui para dar um exemplo que a gente sempre faz nos consultórios, né? Imagina só uma coisa. Aqui em cima é a parte consciente da pessoa, tá? Aqui em cima é a parte consciente. Estudos dizem que após os 30 anos, nós estamos 15% consciente e 85% no subconsciente. Ou seja, a gente está o tempo todo fazendo coisas de forma automática. Quando você foi aprender a dirigir, você aprendeu, você tinha que falar primeira, segunda. Hoje não. Hoje você entra no carro e você praticamente é o carro. Quando você assusta, você já está no trabalho. Quando você assusta, você já está voltando para o almoço. Então, é um padrão de funcionamento do cérebro, da mente. Ele vai colocando várias coisas no automático. Para quê? Para que o cérebro gaste pouca energia. Só que aí tem as pegadinhas. Tem as pegadinhas, porque muitas vezes a pessoa vai fazendo coisas que ela não percebe que ela está fazendo e está sabotando o relacionamento. Muitos problemas que às vezes um cônjuge reclama do outro. Ah, porque meu marido não faz isso. Ah, porque meu marido não faz aquilo. Ah, porque a minha esposa, ela faz. Esses problemas, muitas vezes, eles se dão no nível subconsciente, a um nível de crença. A pessoa não tem noção. A pessoa não tem noção. Você conhece algum amigo, por exemplo, que tem algum tipo de mania, né? Às vezes um fica puxando aqui, mexendo no nariz, a pessoa não percebe. Você tem que chegar e falar, ô fulano, você está mexendo no nariz toda hora. É um automatismo. É um automatismo. Então, quantas vezes, por exemplo, eu irritava a Gi, mas aí ela ficava muito brava, e aí eu não percebia que estava irritando ela tanto. Era óbvio para qualquer um que olhasse. Mas para mim não era óbvio, porque estava rodando dentro da fita, dentro do meu programa, eu não via aquilo. Então, o nosso relacionamento, ele só começou a funcionar a partir dessas descobertas, a partir do momento que a gente começou a trabalhar internamente. Sim, e quando a gente vê que o conflito conjugal ele se dá por um transtorno, por exemplo, isso chega para a gente no consultório, como nós já atendemos alguns casos, né? Vai nessa fala do Charles aqui, da pessoa não perceber. Às vezes, o cônjuge tem um transtorno, por exemplo, é uma pessoa que está com depressão, e essa depressão gera nela uma murmuração, uma falta de energia, um desânimo, um aprisionamento a eventos passados. Isso traz um prejuízo para o presente do casal. Afeta a área sexual, afeta o desempenho financeiro, e isso pode ser um grande caos para o relacionamento, né? Como outros exemplos também de pessoas que chegam na terapia pedindo socorro por interferências de parentes no casamento. Isso também é uma desordem de conflitos conjugais, Sim. né? E, às vezes, o cônjuge cujo parente está interferindo, ele não percebe, ou ele tem uma visão distorcida de que aquilo é natural, de que precisa deixar à vontade. E quando a terapia, que é um processo que leva o paciente a pensar, leva essa pessoa a refletir que aquilo ali não é saudável, que aquilo ali gera desconforto emocional, que aquilo ali está trazendo um prejuízo para o relacionamento, em poucas sessões aquilo pode muitas vezes salvar aquela família de algo que estava no oculto para algum deles. Então, pedir ajuda, né, buscar socorro no lugar certo, pode salvar uma família, pode restaurar um relacionamento. E hoje, diga-se de passagem, é raríssimo, são raríssimos os casos onde pessoas não têm nenhum tipo de transtorno. Nós vivemos uma era de muitos estímulos. Então, dificilmente a gente está 100% bem, né? E isso afeta a família. Uhum. Gente, fato é o seguinte, né? Depois de todos esses problemas que a gente viveu ali durante o nosso início de relacionamento, a partir do momento que a gente começou a aplicar essas técnicas, esses aprendizados, né? Que foi tudo, gente, foram anos de estudo.
Foram 5 anos, né, de faculdade, depois mais 2 de especialização, mais 2 de especialização. Somar eu e a Giza aqui dá 30 anos. Eu já fiz essa conta aqui, a gente dá 30 anos de estudo. Tá? E é uma constância, a gente não para. Tá? Esses dias eu comprei um compêndio, alguma coisa sobre relacionamento. Eu falei, eu quero ouvir o que essa pessoa está falando a respeito de relacionamento. Onde tem alguma coisa, alguma descoberta, a gente vai atrás também de, por exemplo, artigo, tudo que chega de novidade, chega no inglês. Todo, na psicologia, na medicina, tudo chega no inglês. A gente busca, traduz. Eu falo um pouquinho de inglês, a Giza fala também, mas a gente precisa, às vezes, do tradutor. A gente está sempre buscando novidades. A gente está sempre buscando conhecimento. Mas, enfim, nós chegamos no momento do nosso método que a gente falou assim, agora a gente consegue realmente ajudar pessoas. Porque, veja bem, a psicoterapia de modo normal, ela não tem um período de tempo, né? Às vezes a pessoa... previsão de duração? Não tem uma previsão de duração. Geralmente as pessoas falam assim, quanto tempo eu vou ficar aqui até eu me curar da minha ansiedade? Depende. Depende Mas, da evolução do paciente, do envolvimento com as tarefas. No caso da terapia de casal, gente, são 12 a 15 encontros propostos. Tá? Todo terapeuta de casal, geralmente, ele tem ali ele dá um prazo para poder fazer esse tratamento. No caso do método, eu já tive pessoas, gente, eu lembro de um jovem, estudante de medicina, que ele chamou minha secretária e falou assim, olha, eu quero conversar com o doutor Charles. E aí ele veio muito jovem, um rapaz aí aparentando uns 25 anos, e ele trouxe a demanda para mim, que ele estava passando, e ele disse para mim assim, doutor, eu estou estudando medicina, eu tenho, assim, meu tempo é muito corrido, então eu sou um cara que eu gosto de resolver minhas coisas rápido. E aí ele falou assim, eu quero que o senhor faça comigo uma sessão. Eu quero que o senhor trabalhe comigo aqui o meu emocional, que o senhor trabalhe comigo aqui através de uma técnica vivencial para eu poder entender isso. E, gente, foi uma vez só que eu tratei esse rapaz. Um atendimento, tá? É claro que tem pessoas e tem pessoas. Mas, às vezes, uma coisa que, por exemplo, no caso, ele falou para mim que tinha 5 anos que ele estava tentando resolver isso. E a forma que foi apresentada para ele, através de uma técnica vivencial, né, que foi trabalhar dentro da crença central dele, foi suficiente para ele resolver a vida dele. Eu tenho alguns pacientes que me dão feedback. Olha, resolvi aqui, tá, nós estamos felizes. Agora encontrei com um recente, falou, olha, doutor, agora eu quero fazer terapia porque está chegando um filho, minha esposa está com 4 meses. Falei, olha, venha sim. Né, mas foi paciente meu de casal. Então, foi lá para resolver situações do relacionamento, resolveu, seguiu a vida, está feliz, agora ele quer conversar um pouquinho sobre o filho. Então, o que eu quero dizer para vocês? O que vocês precisam é o método certo, a forma certa de fazer isso. É o como fazer. Então, eu imagino que muitos de vocês estão cansados, sobrecarregados, porque já tentou, e vocês estão aí dentro desse labirinto e vocês não conseguem sair. Mas eu quero dizer para vocês, assim, que vocês talvez tentaram várias formas, mas vocês talvez não chegou para vocês ali uma ferramenta assertiva para ajudar vocês nessa situação. Então, funcionou, eu e a Giz, nós estamos juntos há 24 anos, eu já falei para ela que agora colocar, eu quero que ela me coloque no sol, ela fala assim, eu vou colocar você no sol quando você estiver velhinha. A gente tem uma diferença de 9 anos. Então, os nossos problemas foram, né, as nossas diferenças, os nossos problemas foram sendo resolvidos, e a gente foi aplicando isso, e a gente tem tido bons resultados com casais, sabe, graças a Deus. E a gente quer o quê? Ajudar as pessoas. A nossa vontade é que, por exemplo, isso vá além do que dos livros. Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso. Para falar para vocês assim, olha, tem jeito. Olha, porque você não tentou tudo, ainda falta alguma coisa para você tentar. Tem mais coisa. Então, eu quero falar para vocês hoje. Vocês já pegaram caneta e papel?
Pegaram caneta e papel? Enquanto vocês pegam caneta e papel, eu vou contar só mais um caso aqui. Sim. Que vai estar mais ou menos relacionado aqui ao que nós vamos trabalhar hoje, tá? Em resumo, como a Giza falou, são vários tipos de problemas de origem, né, de problemas conjugais. Mas precisa ser tratado de forma interna, precisa ser trabalhado no nível de crença, porque nós temos crença central, nós temos valores. O que são os valores, né? Aquilo que é importante para mim pode não ser importante para ela. Por exemplo, eu já atendi casal que falou, ele era um estrangeiro, britânico, e para ele tinha um valor de pontualidade muito grande. E ele casou com uma brasileira, e a brasileira falava, não, se eu chegar 5 minutos atrasada, é a mesma coisa, 10 minutos. Frescura dele, doutor, frescura. Só que não é frescura, porque para ele é um valor. Então, valor é uma coisa que é muito importante. Chega a doer. Chega a doer. Imagina uma pessoa que tem um valor, por exemplo, de liberdade, né? E a pessoa priva a outra dessa liberdade, priva a outra de sair, de não sei o quê. A outra pessoa ela tem um valor de justiça. Então, toda vez que ela se sente injustiçada, dói muito. Dói muito. Ela vai de 0 a 100 segundos. É um gatilho, né? É um gatilho, porque para ela aquilo é muito importante. E muitas vezes, como a gente está nesse automático, a gente não percebe. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma técnica aqui. Não chega a ser uma técnica vivencial, mas é uma forma de entregar para vocês aqui o que eu quero dizer hoje. Tá bom? Espero que estejam todos com papel e caneta. Então, vamos fazer assim, vamos fazer de conta, né? Vamos fazer igual na época da infância. Vamos fazer de conta que você já viveu aí seus 80, 100 anos, muito bem, com saúde, e aí o Criador chamou a senha. Chamou a senha, chegou a hora de prestar conta, vai subir, e aí, gente, vamos criar isso aqui. Independente da religião, do que você entende, vamos só fazer uma brincadeira, tá? Então, entra na brincadeira para a gente poder tirar o melhor proveito disso, ok? E aí o Criador disse assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade para que você volte lá, agora tá rolando seu velório lá, tá rolando seu velório, você vai voltar lá agora, e você vai ouvir o que as pessoas estão, né? Você vai ver e ouvir o que as pessoas estão falando de você. Então, imagina, se você viveu 80 anos, você já viveu tudo que você tinha que viver. Você já cumpriu o seu propósito aqui. Então, não é só o que você é agora, mas é o que você vai ser no final da sua vida, depois da missão cumprida. Tá? Então, o que as pessoas vão falar? Por exemplo, eu gostaria que falasse assim, nossa, o Charles foi um excelente psicólogo. André Guerreiro está aí, ó, de Uberlândia. Seja bem-vindo, Guerreiro. O que eu gostaria de ouvir? Olha, o Charles foi um bom profissional, foi um bom psicólogo. Olha, ele fez livro, tá? Ele fez palestras, ele ajudou casais por esse mundo afora e ele conseguiu salvar muitos casamentos. Ele foi um bom pai, ele criou os meninos dele tudo bem criado. Ele foi um bom marido, sabe? Conseguiu lidar com as diferenças. Ele era um cara que ele era pacificador, né? Porque ele tinha essa habilidade ali de lidar com conflitos. O que mais? Ele era criativo. O que mais, meu amor? Trabalhador. Eu gostaria de ouvir isso. E você? O que você gostaria que as pessoas falassem sobre você? Anota aí. É muito importante. Quais adjetivos? Coloca adjetivos.
Quais adjetivos saltam à sua memória? Uma boa mãe? Uma boa esposa? Honesta? Fiel? Pontual? Vamos lembrando, gente, vamos lembrando. O que mais? O que mais importa para você? O que mais importa para você? Pessoa justa. Ô, gente, a Gi, ela tem um valor de justiça. Ela tem um valor de justiça. Então, pensa numa pessoa que fica brava se ela se sentir injustiçada. Certa vez, nós estávamos aqui no centro da nossa cidade e tinha dois rapazes brigando. Só que um tinha 1,5 m e o outro tinha 1,80 m. E ela falou assim, vai matar o outro. Entra lá, meu bem, separa. E eu falei, não vou entrar nessa briga. É perigoso. Vamos chamar a polícia. E ela falou, eu vou lá. E eu tive que segurar ela pelo braço. Eu falei, não vai, meu bem, fica aqui. É perigoso. Então, é uma coisa que mexe com o emocional dela. Mexe com o emocional dela. E nós temos vários valores. Alguns ficam mais evidentes, ficam mais fortes, né? É como se fosse estar no topo da minha lista. Então, é uma atividade interessante de autoconhecimento, descobrir quais são os seus valores, o que realmente dói em você se não acontecer, né? Ou pelo que você é capaz de morrer? Essa é uma boa pergunta também para encontrar aquilo que fomenta valor para você, que importa para você. E é interessante você fazer uma lista do que são os seus valores e seu cônjuge também, se estiver por aí. Né, sim, Charles? você precisa saber quais são os seus valores e quais são os valores do seu cônjuge. Por quê, gente? Essa informação é muito importante. Porque é nessa hora que tem aqueles rompantes, aquelas brigas, que o casal bate a porta, que xinga o outro, que fala da família, fala da mãe, né, da sogra, e aí aquela carga emocional pesada, a ofensa, né, há uma agressão psicológica. Nessa hora, então, o que eu quero passar para vocês aqui? Você precisa saber quais são os seus valores. Então, se você escreveu aí 5, 10 valores, aí você vai tirando dos 5, quais são qual que são os 3 primeiros? Elimina 2. Dos 3, qual que é o mais importante? Qual que é o mais importante? Aí, esse valor é onde vocês brigam. É onde vocês vão brigar. Vou dar um outro exemplo aqui de briga de casal, né? Porque existe, gente, uma contingência. O que é a contingência? É uma receita de bolo de como que acontece uma coisa psicológica, beleza? Então, o casal briga, ele tem uma contingência dessa briga. Ajudem, meu bem. Sim, o valor é como se fosse o calo, né? Quando a gente pisa no calo Calcanhar de Aquiles. Dói muito, é uma região muito sensível. E quando a gente fere o valor do outro, a gente ativa esse gatilho emocional de dor. A pessoa fica insana. É como se ela perde a cabeça, perde o juízo. Ela perde o senso de análise do risco das coisas. Deixa eu contar uma história de atendimento. Eu atendi um casal que ele tinha um valor de liberdade. É uma pessoa que gosta. O homem, ele tinha esse valor, era liberdade. E a mulher tinha o valor, ela era cristã, ela tinha um valor que era: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, ela queria resolver na hora. E aí, qual que era o... Família. Família, o valor. Exatamente. Então, qual que era a contingência? Olha só. Eles começavam uma discussão, às vezes sempre por uma coisa fútil, né? A maioria das vezes, nem sempre, mas a maior parte é por coisas fúteis. Então, vamos colocar lá, porque uma toalha está em cima da mesa. E aí começa uma briga, e aí o marido, ele quer sair dali, e ele fala, vou dar uma volta. Eu vou sair para dar uma volta. E aí a esposa falou, não, vamos resolver agora. Tranca a porta, coloca a chave aqui, e faça, só vai sair daqui agora na hora que resolver. Nada confusão. Na hora.
e muitas vezes não resolve na hora. Entende? Só que eles não percebem o que está rolando. Porque essas coisas estão rolando aonde? Internamente. Internamente. E pior, eles foram ativados. Os valores foram violados. Falou da minha mãe. Ninguém fala da mamãe. É um valor, família. Ela falou da minha mãe. Não vou deixar passar. Então, só que quando a pessoa ela é ativada, ela perde a consciência, ela perde a capacidade, uma boa parte de raciocínio, do raciocínio. Ela não percebe que ela está, na verdade, envolvida numa coisa muito mais enraizada, muito mais profunda. E muitos de vocês podem estar vivendo algo semelhante. Então, é interessante analisar, né? Quais são os seus valores, quais são os valores do seu cônjuge. Uma vez que você tem consciência disso, você começa a considerar a possibilidade de eu ter ferido o valor do meu cônjuge, por isso que isso o ativou tanto. Uhum. Talvez a pessoa fique com tanta ira e a gente não compreende por que ficou tão ativado assim do nada, que bobagem, ou qual o motivo. E se você tem noção de qual é o valor dele ou dela, você pode considerar isso como um gatilho. Então, isso justifica, isso te faz entender. Ou até mesmo você pode se proteger de uma briga. Quando você perceber que, uau, vamos supor, se o valor é liberdade, ele está muito ativado, eu preciso dar espaço a ele. Eu preciso que ele respire, que ele dê uma volta, né? Uhum. Ou o valor é justiça, então eu tenho que ser bem justo aqui nessa divisão ou nessa situação para que a minha mulher não fique ativada, né? Uhum. E assim vai, a gente vai discernindo, aprendendo a lidar com os valores do outro e respeitando isso. Não existe valor melhor do que o outro ou valor errado. Isso. Lembrando que isso é feito de forma ativacional, gente, porque na hora do conflito, ninguém vai lembrar da técnica A, do capítulo 4. Não, tem que ser ativacional. Então, a forma que a gente faz ali no nosso atendimento, no consultório, ou mesmo, né, nos atendimentos que a gente faz de mentoria, a gente trabalha de forma ativacional. Porque se for motivacional, na hora do conflito, não vai sair nada, não lembra de nada. Quando vê, já foi. Então, todo o trabalho, né, que nós fizemos, todo esse mapeamento, todo esse trabalho, ele se dá a um nível de crença. A gente trabalha a nível de crença central para que a gente possa ajudar esse paciente de forma efetiva. Né? Porque depois que isso está realmente ali gravado no sistema límbico, que a pessoa sentiu na carne o que é o que a gente quer passar, isso está gravado. Então a pessoa já sabe daí para frente a seguir a vida, né? Ele mesmo ele já sabe onde estão as pegadinhas, ele já sabe onde é o ponto fraco, onde é um ponto mais forte dele. Então a pessoa já ela fica com isso gravado internamente. Não tem outra forma. Se não houver uma mudança interna a nível de crença, vai voltar. Deixa eu contar um caso que eu me lembrei de um marido que tinha o valor do dinheiro. O dinheiro era o valor primário para ele. Ele tinha um entendimento de que o homem tinha que ter dinheiro, que um homem sem dinheiro não valia nada. E ele cresceu aprendendo isso no contexto familiar dele, então ele lutava por dinheiro. E a esposa tinha o valor família como prioridade. Então, quando ela percebia esse marido muito distante da família, em busca daquilo que ele valorizava, que convertia em proteção para a família, ela interpretava aquela situação como descaso, como desamor, e ela sofria com aquele distanciamento do marido. E quando eles compreenderam que eles só tinham valores diferentes e que não estava nada de errado e que a forma dele buscar dinheiro era uma maneira de amar, era uma maneira de proteger a família, aquilo era importante para ele, porque gerava segurança, as brigas se acalmaram. Então, às vezes, compreender esse contexto de valor
pode reduzir conflitos conjugais gigantes. Lógico que não se resolve só aí, né? Então tá bom. Então meu marido vai trabalhar o tempo que ele quiser, ele vai ser um workaholic, desenfreado, e eu vou ter que cuidar da família sozinho. Não é por aí, mas o entendimento do que é valor para o outro pode sanar interpretações distorcidas e evitar conflitos. Exatamente. Pessoal, então, assim, com base em toda essa história que nós estamos contando para vocês aqui, nós criamos um método que nós batizamos de Bright, que para nós tem um significado de aliança. Na verdade, assim, no hebraico, Brit, né? Brit significa aliança. A gente batizou o método com Bright, porque é uma aliança realmente, é um método para que a pessoa continue aliançado ali com o seu cônjuge, e a gente batizou com esse nome, certo? Então, foram muitos anos de estudo, assim, o que a gente fez? Porque tem coisa, por exemplo, que a gente viu que não funcionava, tinha coisas que a gente falava, olha, isso aqui não precisa, porque as pessoas precisam, gente, vocês vão te convir comigo, que a pessoa que está passando por uma situação de quase divórcio, ou numa situação, né, de brigas conjugais, ela precisa de ajuda rápida e efetiva. Certo? Não tem como a pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem tantos anos de terapia para fazer, às vezes a pessoa ela precisa de uma ajuda. Então a gente criou uma forma que a gente possa ajudar essa pessoa de forma efetiva e rápida. Então é uma característica do nosso curso. Primeiro, que trabalha de forma ativacional. Segundo, que é uma ajuda efetiva, né, para ajudar os casais. E por que a gente pensou em fazer o curso? Lembra que a gente fez o livro, que a gente já mandou o livro para vários locais? Nada, hoje a internet, né, nada tão eficiente. Você vê que tem gente aqui de São Paulo, tem gente de Uberlândia, tem gente do Rio, e a internet realmente é uma ferramenta eficiente. Então a gente pensou, vamos fazer, né, vamos colocar isso, começar a usar a internet para poder divulgar isso, para que as pessoas tenham acesso a isso, sabe? Porque é o desejo do nosso coração, não é isso, meu bem? Sim. Que as pessoas sejam alcançadas, independente de onde ela esteja, se ela esteja em São Paulo, Uberlândia, onde que ela consegue ter uma ajuda efetiva. Tem a questão da situação econômica, né? Por exemplo, hoje, pessoal, dependendo do estado, né? Por exemplo, uma terapia hoje, por exemplo, particular, você vai pagar aí uns 300 a 500 reais por consulta, você tem que fazer 10, 15 sessões. Então, imagina, é um investimento muito grande que você, né, precisa fazer em relação a isso. Só que nem todo mundo tem acesso à psicoterapia. Eu posso usar até o exemplo que eu dei aqui do iceberg aqui, né? Então, hoje, a população que tem acesso à terapia é uma parte muito pequena. E as outras pessoas? Como é que essas pessoas vão ter conhecimento sobre o que pode estar acontecendo no seu relacionamento? Uma aula dessa, por exemplo, traz um conhecimento. Nós passamos para vocês aqui uma das situações dos conflitos conjugais, que são os valores, quando os valores são feridos, há um problema muito grande. Mas existe todo um mundo não, existem muitos outros para serem tratados. Quando a gente fala, por exemplo, de traição, quando a gente fala, por exemplo, de finanças, por exemplo, a pessoa que tem um problema com finanças, quem é que quer ficar endividado? Ninguém quer ficar. Então, se a pessoa vira e mexe, ela está envolvida em dívidas, ela está com problema financeiro e isso está afetando o relacionamento, ela realmente ela não está fazendo isso de propósito. Ela está tentando sair, mas ela não consegue. Ela está tentando ajuda, mas ela não consegue. Porque isso se dá no nível de crença interno. Sim, o método ele não substitui a psicoterapia porque ele não é um tratamento, né? Mas é uma ferramenta. Né? Nós criamos uma ferramenta para alcançar pessoas que talvez nunca iriam para um consultório de psicologia, psicoterapia, né? Não queriam se submeter a um tratamento, mas que gostariam de ter aprendizado, ferramentas, estratégias
que poderia estudar muitas vezes sozinha, porque nem sempre o marido vai acompanhar, vai ladear, e esse método que nós desenvolvemos, ele vai estruturar a sua mente para ter estratégias eficazes dentro de casa, onde você vai poder pôr em prática todas as atividades propostas e que vai solucionando várias questões do casamento. Sim. E o que acontece, gente? Nem sempre a pessoa tem tempo para fazer todo esse trajeto que eu e a Giza fizemos. Fazer 5 anos de graduação, depois fazer pós-graduação, depois fazer especialização e estudar, para depois ela conseguir resolver o relacionamento dela? Claro que não. Então, o que nós fizemos, eu e a Gi? Nós pegamos aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente se mostra efetivo, e fizemos, e compactamos isso, né, para poder que fique mais fácil para a pessoa adquirir esse conhecimento. Então, essa é a nossa ideia, que esse conhecimento alcance pessoas de várias partes do mundo. Por exemplo, nós atendemos pessoas dos Estados Unidos, de Portugal, de diversas partes do mundo, até do Japão, a gente atende. Então, é uma ferramenta que tem ajudado pessoas mundo afora. E a gente quer potencializar isso. Por isso que a gente pensou, vamos potencializar isso através de um curso. Vamos colocar isso tudo, vamos pegar aquilo que realmente funciona, aquilo que se mostrou eficiente, e vamos entregar isso para as pessoas que estão precisando de uma ajuda efetiva nos seus relacionamentos. Correto, minha bem? Correto. Como que eu faço para adquirir? Calma aí. Então, pessoal, a gente já está caminhando aqui para 1 hora, né, de live. E aí eu quero falar para vocês aqui agora sobre sobre o Bright, sobre o método que nós fizemos e que a gente está criando. Nós criamos um curso para que esse curso possa alcançar pessoas de diversas partes do mundo, independente de onde ela esteja. Se ela esteja aqui, enfim. A gente sabe que é muito difícil, às vezes, a questão da locomoção também, né, meu bem? A dificuldade da pessoa de se locomover. Então, diante disso tudo que a gente está falando para vocês, a gente resolveu disponibilizar esse conhecimento não só no nosso consultório, ou não só através do atendimento online, né? Porque nós atendemos pessoas também. Então, a gente pensou assim, vamos potencializar de modo que vai alcançar pessoas em diversas partes. Tá? Então, pessoal, o nosso curso hoje, estamos agora lançando esse curso, tá? Oficialmente, tá? Nós fizemos essa live aqui para oficializar. Esse curso ele vai estar disponível a partir de amanhã, tá? Na verdade, assim, quando a gente encerrar essa live aqui, você já vai poder fazer. E como que a gente idealizou a forma mais eficiente para vocês? Por exemplo, os 30 primeiros inscritos, o que nós vamos fazer? Nós vamos, além do curso, a pessoa vai ganhar o livro, que é um livro digital, que é o livro Contra o Amor no Argumentos, que é uma excelente ferramenta. Da nossa autoria. Da nossa autoria. Nós vamos fazer um grupo seleto dessas 30 pessoas, os 30 primeiros inscritos, gente, porque não tem como a gente atender mais gente do que isso. Então, são 30 pessoas que vão entrar para esse grupo seleto, e nós vamos ter 4 encontros, como se fosse um grupo. Uma consultoria. É uma consultoria, tá? Então, nós vamos ter 4 encontros agora no mês de novembro, tá? Casais, diversas partes do Brasil e do mundo. E também nós vamos dar, o que mais, meu bem? R$300 de desconto. R$300 de desconto para quem fizer até os 2 primeiros dias. Mas tem mais uma coisa. A pessoa vai ter uma mentoria comigo ou com a Giza. Tá? Esses 30 primeiros, eles vão ter uma mentoria comigo ou com a Giza. Vai poder escolher. Às vezes a pessoa tem mais afinidade com o homem, às vezes tem mais afinidade com a mulher. Então, Gente, minha voz já está daquele jeito, né? Só um minutinho, por favor. Diga. Uhum. O nosso apoio aqui está dizendo que vai enviar, né, no e-mail de todos vocês o acesso a isso. Gente, uma mentoria hoje, por exemplo, minha e da Giza,
quanto custa, né? Se for uma mentoria, eu cobro em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 por uma mentoria, tá? Então, olha só, são 4 coisas em um. Você vai ter o curso, tá? Você vai ter, que são vários módulos, você vai ter a mentoria comigo e com a Giza, você vai ter o livro e você vai ter e você vai ter ali o grupo seleto de 30 pessoas que nós vamos caminhar agora no mês de novembro. Nós vamos ter encontros semanais. Gente, se a gente fosse colocar tudo isso aqui, colocar meus anos de estudo da Giza, não tem nem como mensurar, é muita grana que foi gasta com isso, entendeu? Então, o que acontece? Se você for colocar na ponta do lápis, vamos colocar aí a mentoria, vamos colocar aí o grupo seleto, o livro, o curso, isso daria aí em torno de mais de R$ 5.000, né? Vamos dizer assim, na forma mais barata que tivesse, mais promocional que tivesse. Só que a gente não está interessado em dinheiro, pessoal, nós estamos interessados em multiplicar, em levar esse conhecimento para as pessoas. Então, o que a gente pensou num preço que seria um preço que iria alcançar pessoas, né, diversas partes. 997, não é isso, meu bem? Só que, presta atenção, para aqueles que fizerem a inscrição agora, o rapaz está dando um apoio para nós aqui, falou uma semana, meu querido? 7 dias. 7 dias. A gente vai deixar aberto, a pessoa vai ter R$ 300 de desconto. Então, esse valor, que seria 997, ele vai para 697, que se você pagar 697, que se você pagar em 12 parcelas, por exemplo, vai dar 12 de 58. É muito barato, não é nem o preço de uma pizza. Tá? Se você for, imagina só, se você for pagar qualquer outro tipo de recurso, é muito mais, o valor é muito mais alto. Então, pessoal, a gente está lançando, esse curso vai ficar disponível para sempre, porque a gente quer que isso alcance pessoas, tá? Mas nesse lançamento agora, 997, e nos primeiros dias agora, R$ 300 de desconto, 600 e poucos reais, que você pode pagar aí 50 e poucos reais. E a pergunta que eu te faço é, quanto custa a sua paz? Quanto custa o seu relacionamento? Eu e a Giza, por exemplo, nós estamos sempre investindo no nosso relacionamento. Seja através de conhecimento, seja através também de coisas para o casal. Não, de coisas para o casal também, que no caso é uma viagem, né, é um restaurante, essas coisas o casal precisa ter. Né, precisa ter para continuar conectado. Continuar conectado. Então, o investimento que você faz no seu relacionamento, meu amigo, minha amiga, é um investimento assertivo. Que vai frutificar. Tá? E você pode... Aí, às vezes, a pessoa pergunta, mas o meu esposo tem que participar? Seria bom que sim, mas se ele não participar, não tem problema, você consegue fazer o método sozinho. Porque aquilo que você aprender, fala aí, meu bem, vai refletir. Sim. Todo conhecimento que você adquire, você pode impactar a sua família ou seu cônjuge, aplicando tudo aquilo, e isso vai gerar mudança no outro. Nós não conseguimos mudar ninguém diretamente, a gente se muda, se reorganiza, se programa, aprende, e vai aplicando isso no ambiente. Então, você consegue influenciar o ambiente da sua casa se você adquirir novos conhecimentos. Inclusive, isso é um problema, é um outro problema do programa, porque a pessoa diz assim, quando o meu marido mudar, eu mudo. Quando a minha esposa fizer, aí eu vou fazer também. É um condicionamento, né? É um condicionamento. Eficaz. E se você observar, tem quanto tempo, né? A pessoa que fala isso, tem quanto tempo. Então, se você ficar esperando pelo outro, não vai acontecer nada. A mudança, ela precisa acontecer a partir da gente. Enquanto eu fiquei esperando por ela, ela ficou esperando por mim, nós estávamos ali no labirinto ali, né? Igual o cão correndo atrás do rabo. Então, assim, a partir do momento que a pessoa tem um entendimento que ela tem que dar o primeiro passo, ela tem que fazer, a coisa começa a acontecer. Não só no relacionamento, gente, na nossa vida em geral.
no seu papel de pai, no seu papel de empresário, você tem que dar o primeiro passo, você que tem que buscar e não ficar ali jogando a culpa em fulano, beltrano, no país, não sei o quê, no governo. Não, você é o responsável pelo seu relacionamento. Porque a partir dessa mudança, a partir desse mover seu, é que as coisas vão funcionar. E agora você tem uma boa oportunidade aí de adquirir um material de excelente qualidade, que reuniu todas essas técnicas, né? Um compêndio, né? Com aquilo que realmente funciona, com aquilo que realmente vai trazer uma mudança efetiva. Nós queremos ter o prazer de ajudar vocês através desse grupo e através desses encontros individuais, né? Que nós vamos agendar conforme a disponibilidade e as escolhas de cada um, para interferir, né, positivamente no casamento de vocês, trazendo aí soluções, trazendo mudança, trazendo restauração. Isso vai fazer de nós realizados, cumprindo um chamado. Gente, estou dando um ok aqui com o pessoal que está me auxiliando aqui, né? Nosso staff. E eu quero agradecer vocês, né, pela oportunidade de apresentar esse projeto, de contar um pouco da nossa história. E eu espero vê-los na mentoria, espero vê-los, né, no nosso grupo seleto aqui que a gente vai fazer e conhecer a história de vocês, os problemas de vocês e, principalmente, poder ajudá-los naquilo que é mais importante, que é o seu relacionamento, a sua família. Conte conosco, com o nosso comprometimento. Eu espero que essa aula dê frutos aí no seu lar, que todo esse entendimento de conflitos aqui, de valores, possa ser uma reflexão para cada um de vocês. E que vocês venham se interessar em desenvolver ainda mais o relacionamento. Nós agradecemos muito a participação de cada um, distantes, amigos que chegaram aqui. Muito obrigada. Gente, muito obrigado. Boa Se noite, cuidem. Tchau, gente. tchau. Tchau. Gratidão. Obrigada, Rita.